Olá a todos, esse é o terceiro vídeo da série Pecados de Desassociação. Eu peço que você assista aos vídeos anteriores antes de prosseguir com este vídeo. No primeiro vídeo eu falei sobre o princípio da legalidade, onde mostrei que há a necessidade de existir uma lei para que alguém seja punido por um pecado específico de uma forma específica, como no caso a desassociação. No segundo vídeo, eu falei sobre a necessidade de ater-se às Escrituras, onde dissertei sobre como as vezes em que o corpo governante das Testemunhas de Jeová foi além das Escrituras e isso resultou em danos irreparáveis a pessoas inocentes que tiveram suas vidas afetadas profundamente. Nesse terceiro vídeo, eu falo sobre as nuances e sutilezas do texto original. E esse vídeo é bastante importante, e eu peço que você assista a este vídeo até o final. Para começarmos então, eu farei uma pergunta e peço que você pause o vídeo e responda a pergunta antes de prosseguir assistindo, ok? A pergunta é a seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Agora pause esse vídeo e reflita sobre a sua resposta, tá bom? Talvez você não saiba, mas as duas respostas possíveis para essa pergunta refletem duas visões teológicas antagônicas. A primeira, a visão tradicional, e a segunda, a visão liberal. Na visão tradicional, que é a visão que eu defendo, a Bíblia é vista como sendo a palavra de Deus em essência. Isso significa que cada palavra específica da Bíblia é relevante na compreensão do texto sagrado. Já na visão liberal, que é chamada também de liberalismo teológico, a Bíblia é vista como contendo a palavra de Deus. Isso significa que as nuances e sutilezas do texto original são desconsideradas ou são consideradas irrelevantes. E o elemento profético é deixado de lado. Mas o foco do liberalismo teológico está nas lições morais do texto sagrado, nas lições de fé. Isso é, o foco do liberalismo teológico está no benefício subjetivo que o leitor poderá ter ao ler as Escrituras. Então eu não vou falar nesse vídeo sobre liberalismo teológico, mas você pode pesquisar por conta própria esse assunto usando ferramentas como enciclopédias ou mesmo vídeos no YouTube. Existe bastante conteúdo sobre isso. Sinta-se à vontade para você fazer a sua própria pesquisa. Durante um século, então, as Testemunhas de Jeová defenderam com fervor a visão tradicional da Bíblia. Isto é, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é, em essência, a palavra de Deus. E cada detalhe do texto hebraico, aramaico ou grego é relevante e rico em informações importantes. No entanto, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, na última década ou mesmo nas últimas décadas, passou gradualmente a desenvolver muitos aspectos do liberalismo teológico. Embora, obviamente, o liberalismo teológico não tenha sido em plenitude abraçado ou adotado pela liderança das Testemunhas de Jeová, mas a presença de muitas ideias, de uma visão liberal, por assim dizer, de uma visão que reflete em muitos aspectos, não em todos, mas em muitos. O liberalismo teológico, de fato, existe nas mentes dos membros do corpo governante. E se você acha que eu estou surtando ou falando uma bobagem, deixe-me provar isso em um minuto. Quer ver? Você já percebeu que se você for a todas as reuniões, principalmente o estudo de A Sentinela, a sensação é que toda semana você estuda a mesma coisa e no fim das contas você não sente que aprendeu algo relevante? Pois bem, isso não é por acaso. Esse é o resultado do liberalismo teológico parcialmente adotado pelo corpo governante. Em resumo é o seguinte: para o corpo governante das Testemunhas de Jeová, os relatos veterotestamentários não possuem detalhes proféticos relevantes, nem quaisquer outros detalhes relevantes. Então, quando o corpo governante analisa um relato bíblico, eles ignoram os detalhes, as nuances, as sutilezas do texto original, e eles formam apenas uma visão geral do relato, onde duas perguntas em geral são feitas. Pergunta 1. O que esse relato me ensina sobre as qualidades de Deus? E 2. Como esse relato me ajuda pessoalmente? Isto é, no meu ministério de casa em casa, na minha vida pessoal, etc. Entendeu o ponto? O corpo governante ignora todo o conteúdo profético, toda a riqueza de informações do texto grego, do texto hebraico principalmente, do Antigo Testamento, do texto aramaico, e foca apenas em uma visão resumida, moralista, genérica, simplificada das Escrituras.
Nessa abordagem liberal do texto sagrado, muita coisa é perdida e o ensino se torna repetitivo, desestimulante e trivial. Mas talvez você não acredite em mim e ainda ache que eu estou surtando. Se esse for o caso, deixe-me dar mais uma prova para você. E essa é para o pessoal das antigas. Quem é que se lembra, lá no Cancioneiro de 1985, havia um cântico chamado O Restante Sulamita. O cântico dizia mais ou menos assim: Ó tu, Sulamita, amada por mim. E o segundo verso dizia assim: Assim fala Cristo, o seu bom pastor. O que esse cântico revelava? Que o corpo governante entendia que o relato do Cântico de Salomão, todo o livro do Cântico de Salomão, na verdade, era profético e tratava da congregação e de Cristo. Sulamita representava a congregação e o pastor representava o Cristo. Esse cântico foi tirado dos cancioneiros modernos. Por quê? Porque o corpo governante não mais vê o Cântico de Salomão como sendo inspirado por Deus. Hoje, qual é a abordagem que se tem em relação ao Cântico de Salomão? Uma abordagem puramente moralista e trivial. Segundo o corpo governante, nos ensina que dois solteiros não devem ficar sozinhos. Significa que devemos esperar pelo amor verdadeiro. O Cântico de Salomão não é um livro de amor, um livro romântico, assim como tem ensinado a teologia liberal adotada pelo corpo governante. Antes, o Cântico de Salomão é profético para a congregação. Por que então esse cântico do restante sulamita foi retirado dos cancioneiros modernos? A resposta é: porque o corpo governante adotou a teologia liberal. E na teologia liberal, o Cântico de Salomão não é visto como tendo sentido profético. Por isso que todas as últimas vezes que o corpo governante tem analisado esse Cântico de Salomão, esse livro belíssimo, é sempre de uma perspectiva moralista. Ou seja, 99% do livro não tem utilidade nenhuma. Mas o livro ali contém 4 ou 5 lições morais e é isso aí. Gente, isso é um desperdício. Isso, meus amigos, é liberalismo teológico. Mas talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver com a desassociação? O ponto é que no texto grego há um detalhe, uma nuance, uma sutileza relevante em relação ao tipo de palavras que o escritor usou em 1 Coríntios, capítulos 5 e 6. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, nós lemos as palavras do apóstolo Paulo, abre aspas, mas eu vos escrevo agora para que cesseis de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, que for fornicador, ou ganancioso, ou idólatra, ou injuriador, ou beberrão, ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Fecha aspas. Perceba que Paulo, em vez de dizer fornicação, do grego pornia, ele usa o termo grego pornos, que significa fornicador. Da mesma forma, Paulo não disse aquele que for culpado de ganância. Antes ele disse o ganancioso. Ele também não disse aquele que injuriar ou que cometer um ato de injúria. Ele disse o injuriador. Paulo não disse aquele que se embriagar deve ser desassociado. Ele disse o beberrão deve ser expulso. E o mesmo ocorre com todas as palavras na lista dada pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 e no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Esse detalhe é muito importante, pois nos mostra que na primeira carta aos Coríntios, que é onde nós lemos sobre a desassociação, Paulo não está falando de ações, mas de pessoas que se tornaram praticantes de obras más. E há uma diferença relevante entre esses conceitos. Eu vou fazer uma ilustração. Quando eu tinha 18 anos ou 19 anos de idade, mais ou menos, eu participei como voluntário em muitas construções de salões do reino das Testemunhas de Jeová. Funcionava assim. O pessoal das congregações da cidade onde eu morava fretava um ônibus e ia ajudar em um final de semana os irmãos em várias cidades, algumas até bem longe. E durante o final de semana a gente levantava as paredes, colocava reboco, enfim, fazia de tudo um pouco e acelerava a obra. É de fato uma memória que eu tenho assim com bastante carinho. E a gente amava fazer aquilo. Mas será que eu sou um pedreiro? Eu garanto para vocês que eu não sou um pedreiro. Eu posso ir pescar em um final de semana, mas eu não sou um pescador. Existe uma grande diferença entre fazer algo e ser algo. Quando uma pessoa se torna conhecida por aquilo que ela faz, então ela se torna aquilo que ela faz. Isso é chamado na linguística de nomen agentis. Nós podemos ver isso na Bíblia, inclusive.
Leia comigo Mateus capítulo 4, versículo 18, que diz assim, abre aspas, Simão, que é chamado Pedro, e seu irmão André, eles estavam lançando uma rede no mar, pois eram pescadores. Note que Pedro e André não estavam pescando, eles eram pescadores. O mesmo aconteceu com Jesus. Certa vez perguntaram em relação a ele, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Perceba que Jesus não apenas serrou uma tábua ou cortou uma árvore, por exemplo. Antes, ele era carpinteiro. Esta era a profissão dele. Então agora fica clara para nós a diferença entre ser algo e fazer algo. Voltando para a lista de Paulo, percebemos que Paulo não cita ações que conduzem à desassociação, mas personalidades que devem ser expulsas da congregação. Assim, não é alguém que cometeu fornicação que deve ser desassociado, mas o fornicador. Isso é, uma pessoa que vive em fornicação. Um fornicador não é uma pessoa que teve relações sexuais uma vez com alguém, mas uma pessoa que vive em fornicação. Isso é, a pessoa se tornou corrompida pelo pecado que ela pratica. Ela se tornou uma má influência na congregação. Ela está manchando o nome da congregação em resultado disso. Nesse caso, ela deve ser desassociada. Pense no caso do beberrão. Imagine, por exemplo, que um irmão foi a uma festa de casamento e bebeu demais, a ponto de cair de bêbado. Será que esse caso isolado é base para a desassociação dele? A resposta é não. Por quê? Porque ele ainda não é um beberrão. Pode ser que ele venha a ser um beberrão no futuro, mas ele ainda não é. Compreendeu? Então, somente quando ele se tornar um beberrão, aí sim ele deve ser desassociado. Há uma diferença relevante, então, entre ser algo e fazer algo. Paulo não menciona aquele que cometer fornicação deve ser expulso, mas ele diz que o fornicador deve ser expulso, conforme é visto pela palavra grega pornos e as outras palavras que também são nome agentes. Mas o que significa ser um fornicador, talvez você se pergunte. A Bíblia diz, abre aspas, realmente relata-se entre vós fornicação e fornicação, tal como nem há entre as nações, que certo homem tenha por esposa a de seu pai. Fecha aspas. Note que o homem a quem Paulo se refere não era alguém que pecou uma ou duas vezes com fornicação, mas era uma pessoa má, um fornicador que vivia com a esposa de seu pai, no caso a madrasta. Aqui nós temos uma referência clara sobre o que significa estar corrompido pelo pecado. É deste tipo de pessoas que Paulo trata na primeira carta aos Coríntios, capítulos 5 e 6. Já na carta aos Gálatas, onde Paulo fala das obras da carne, ele não menciona personalidades, mas ações. E aqui Paulo não menciona nada sobre a desassociação. E esse é um ponto bem curioso. Na carta aos Gálatas, Paulo não está falando da desassociação. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, nós lemos, abre aspas, as obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, segundo diz a tradução Novo Mundo. Outras traduções usam a palavra lascívia, que é a mais correta. A palavra grega aqui é asélgia, e ela não se refere a uma ação específica, mas ela é muitas vezes mencionada junto da palavra fornicação. E isso é um indício de que a raiz semântica desse termo tem a ver com a sensualidade ou sexualidade. Mas no futuro eu vou fazer um vídeo só explicando essa palavra. Por enquanto eu vou deixar assim. Voltando agora para o texto. Idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como essas. Eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas, do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fecha aspas. Note que Paulo não está falando da desassociação aqui. Por que não? Ora, porque Paulo não está falando de pessoas, mas de ações que anulam a salvação. Algumas dessas ações, sim, estão conectadas com os pecadores que devem ser expulsos da congregação, mencionados lá na primeira carta aos Coríntios, mas não todas elas. Por exemplo, Paulo fala que o ciúme e a inveja anulam a salvação, mas ele não fala que o ciumento e o invejoso devem ser desassociados, não é mesmo? Por que não? Porque embora o ciumento e o invejoso não herdarão o reino de Deus, a congregação não tem autoridade nem capacidade
para julgar e condenar alguém por ser ciumento ou invejoso, pois a inveja e o ciúme são sentimentos, e isso só quem julga é Deus. Alguns irmãos tentam argumentar comigo que se Paulo menciona pessoas que não herdarão o reino de Deus aqui em Gálatas, isso significa que tais pessoas também devam ser desassociadas. Entretanto, isso é o que a pessoa acha, não o que a Bíblia diz. Porque uma coisa não significa necessariamente a outra. Por exemplo, se eu sou um invejoso, eu não vou herdar o reino de Deus, mas eu não posso ser desassociado por ser invejoso, certo? O ponto aqui é que em Gálatas, nas obras da carne, Paulo não está tratando da desassociação. Já em 1 Coríntios, capítulos 5 e 6, Paulo dá uma lista clara de pessoas que devem ser removidas da congregação. E eu espero que você tenha tirado proveito desse vídeo, então, um grande abraço e fique em paz.